Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. Hoje estamos aqui com o Fernando Fernandes. Gostaria já de agradecer por você ter aceito, participar aqui do nosso podcast. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante, que vai contribuir bastante para os nossos leitores e os nossos telespectadores. Adriana, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com você e levar um papo aí com você e com todos os espectadores, né? Todos os que estão acompanhando o podcast. Roda a vinheta. Fernando Fernandes Filho é um médico formado pela Santa Casa de São Paulo e político brasileiro. Foi prefeito de Taboão da Serra por 4 mandatos. Atualmente é subsecretário de Relacionamentos dos Municípios. Fernando, fala um pouquinho como começou a sua história. Olha, se eu falar um pouquinho da minha história, nós vamos ficar aqui umas 3 horas conversando. Olha, o episódio de hoje vai render, hein? Porque graças à minha idade, já não tão pouca, né? Eu estou com 70 anos. E a minha história, lógico, aqui na região, começou com a saúde, com a medicina. Eu me formo em 1978 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e venho para cá, para a região do Pirajussara, onde eu montei o meu primeiro consultório, que é ali, mais para que as pessoas se localizem e relembrem, tem muita gente que vai lembrar disso, era ali onde é a Casa Bahia hoje, as Casas Bahia. E ali era a igrejinha do padre Vanderlei. E eu aluguei a casa do padre, meu primeiro consultório foi na casa do padre. Aluguei a casa do padre e ali eu fundei a Climep, que ficou muito conhecida na região do Pirajussara. Ali foi o início da minha vida aqui em Taboão da Serra como médico. E uma vida muito feliz, uma vida de sucesso, graças a Deus, né? Consegui desenvolver ali um trabalho muito importante de saúde junto àquela população. Creio que tenho sido o primeiro médico a vir para lá, a ir para lá e realmente ficar durante todo o tempo. Não sei se antes de mim alguém teria ido até como médico tentar alguma coisa no Pirajussara, mas eu não tenho essa informação. Eu creio que eu tenha sido o primeiro médico a ir e se fixar na região do Pirajussara e desenvolver um trabalho durante alguns anos lá, um trabalho muito bacana, que me deu muito prazer, muita satisfação, muita energia, porque a gente atendia uma população muito carente naquela época lá, uma população que não tinha médico. Pra você ter ideia, todo mundo se consultava na farmácia do seu Roldão, que era meu vizinho ali. Então, eu fui como o primeiro médico atuando na região, acumulei uma experiência muito grande conhecendo a vida das pessoas, porque até então elas eram atendidas na farmácia do seu Roldão, que era o farmacêutico local. Então, vejo como que era a saúde local naquela época. Mas, através desse trabalho, em 1988, aí 10 anos depois de eu já estar no Pirajussara, me procura o ex-prefeito Armando Andrade, que estava pleiteando uma volta à prefeitura e queria que eu saísse como vice-prefeito dele, porque ele tinha a ideia de construir uma saúde maior para Taboão da Serra. Porque até então, para vocês terem ideia, quem ficasse doente a partir das 5 horas da tarde tinha que vir para São Paulo. Em Taboão não existia um pronto atendimento 24 horas até 1989, 89, 90, quando nós iniciamos esse trabalho. Bom, aí eu saio candidato a vice-prefeito com o Armando Andrade, nós ganhamos a eleição e eu começo esse trabalho na área como vice-prefeito, administrador regional do Pirajussara e também elaborando esse trabalho, construindo esse trabalho na saúde para que Taboão se desenvolvesse na área da saúde. E fomos bastante exitosos nisso, porque no fim do nosso mandato, em 1992, uma cidade que não tinha nenhum pronto atendimento de 24 horas, passa a ter aqui o Aquiratada, que é aqui onde é o centro de especialidade atual, o Santo Onofre e, por último, o Antena. Foram 3 pronto-atendimentos 24 horas que nós construímos nesse período de 89 a 92. Então, esse foi o início da minha vida, não só profissional, como também o meu ingresso na política aqui em Taboão da Serra. Eu acho que é mais ou menos um resumo muito rápido, mas que mostra como foi esse início.
Fernando, bacana. Como que foi disputar as eleições como vice-prefeito, né, naquela época, e ingressar na política? Então, foi uma experiência nova na minha vida, né? A política era uma coisa que eu nunca cogitei fazer parte da minha vida. Aí, quando eu me torno vice-prefeito, e com essa expectativa de criar uma nova saúde para Taboão, como eu disse, Taboão, quem ficasse doente a partir das 5 horas da tarde tinha que ir para São Paulo. A cidade não tinha nenhum pronto atendimento 24 horas. Então, foi um negócio assim, muito gratificante também na minha vida. Por quê? Porque, como médico, eu tinha a oportunidade de ajudar as pessoas individualmente, famílias, tudo. Mas, como político, atuando como político na área da saúde, a gente conseguiu ter uma atuação muito mais abrangente. Porque a hora que você traz 3 prontos-socorros num período de 4 anos para a cidade, dando oportunidade, acessibilidade das pessoas a um pronto atendimento, coisa que não tinham até então, realmente você muda o perfil da saúde da população. Então, foi uma experiência única na minha vida. Aliás, esse mandato de vice-prefeito, as pessoas não dão muito valor para isso, né? Quantos mandatos você tem? Você tem 4, eu tenho 4 mandatos de prefeito, mas eu tenho um mandato de vice-prefeito que, na minha formação política, foi importantíssimo. Primeiro, ao lado de Armando Andrade, que era uma pessoa com uma visão de estadista, uma visão futurística da cidade. Ele nunca pensava para o amanhã, para hoje, ele sempre pensava à frente. Aprendi muito com Armando Andrade nesse período. E tive oportunidade, porque o Armando, quando ele saía, ele se afastava pelo menos uma vez ao ano, ele se afastava um mês da prefeitura e eu me tornava prefeito. Ele me colocava como prefeito, ele se afastava formalmente, eu era colocado no posto de prefeito, né? Enfim, aprendi muito nesse mandato. Então, é um mandato que eu sempre faço questão. Eu tenho 5 passagens pela prefeitura, uma como vice, na qual eu assumi algumas vezes a prefeitura, e talvez essa tenha sido uma das mais importantes na minha formação como gestor público. Legal. Fernando, você cita 4 mandatos, né? 4 mandatos de prefeito, né? São em anos completamente, digamos, diferentes, né? A primeira eleição em 96 e a última eleição em 2016. Faz um panorama para a gente com relação a isso, né? Com relação a esse período, né? Como prefeito, esse grande, né? Período de 96 a 2020, né? Como prefeito. E a diferença, né, da disputa, né, de 96 a 2016. Não, eu acho que a questão da disputa nem vem muito ao caso. O que é realmente marcante são épocas diferentes do desenvolvimento da cidade. Né? Por exemplo, de 97 a 2004, Taboão tinha um grau de desenvolvimento, né, socioeconômico. Depois, quando eu venho em 2013 a 2020, Taboão está num outro estágio. Né? Mas foram duas passagens, né, muito importantes também. Porque em 96, de 97 a 2004, nós tivemos conquistas importantíssimas para Taboão da Serra, como, por exemplo, o Hospital Regional do Pirajussara, com Mário Covas, que eu participei ativamente na instalação desse hospital, porque nós não teríamos um hospital em Taboão, nós teríamos um hospital em Itapecerica da Serra. A classe política estava passando, não quero dar nomes, mas estava passando, estava comendo bola, falando um português mais coloquial, comendo bola, e o hospital regional estava indo para Itapecerica, que acabou indo, o HGIS. Mas nós tínhamos uma densidade populacional muito maior em Taboão e Embu. Né? E aí eu fui ao governador Mário Covas e consegui demovê-lo, não da intenção de fazer o hospital do HGIS, o hospital de Itapecerica, mas de fazer com que fosse construído o Hospital Geral do Pirajussara, que já tinha um esqueleto, uma vitória importantíssima. A Avenida Fernando Fernandes, que foi uma avenida, uma obra de canalização e remoção de uma favela que estava em cima do córrego, importantíssimo, que mudou a cara do Pirajussara, trouxe desenvolvimento para o Pirajussara.
Nós tivemos, nesse período, a construção do Shopping Taboão, que também foi uma coisa assim marcante na minha vida, porque quando eu ganho eleição em 96, a primeira coisa que eu faço é, eu fiquei sabendo que ia ser construído um outro CDHU aqui onde é a área da Prodesp, onde é o atual shopping, e eu falei, meu Deus, essa área, que é uma área que nós, desde a campanha de 92, eu e o Fenólio, tínhamos no nosso programa de governo que ali seria um grande centro comercial, ou seja, um shopping center para a cidade, porque também era outra coisa, quando a pessoa queria fazer compra, tinha que ir para Pinheiros, para São Paulo, não tinha um grande centro para se fazer compras aqui na região, não só em Taboão, como na região. Quando eu ganho eleição, eu vou à Prodesp, presidente da Prodesp, Júlio Semeghini, converso com o Júlio, falo, Júlio, você está... Então, ouvi dizer que vai construir um CDHU. Já está tudo mais do certo. Falei, olha, sinto muito, mas no meu governo vocês não vão construir o CDHU, como vocês não vão construir nenhum casebre aí. Porque esse terreno é a área geográfica mais importante da cidade, a única área geográfica importante que nos restou e que nós temos um plano para essa área, que é a construção de um grande centro comercial. O Júlio ficou meio assim perdido, né? Não sabia o que fazia, me levou ao governador Mário Covas também. E eu, conversando com o Mário Covas estava naquela época com um grande projeto de criação de polos de desenvolvimento no estado de São Paulo. O Covas vira para o Júlio e fala, Júlio, esse moço está falando, moço da época, eu era moço, esse moço está falando que justamente eu tenho falado aí na televisão, geração de polos de desenvolvimento, e o que ele está propondo é um polo de desenvolvimento. Júlio, cancela a venda do CDHU, liga para o Gorohama agora, fez o Júlio ligar para o desmanja, e vamos atrás desse plano com o prefeito. Prefeito, você toma posse, cria uma lei de zoneamento especial para essa área, volta aqui que eu vou te apresentar para o Sebrae vai atrás de parceiros com vocês, e assim nasceu o Shopping Taboão, que depois foi inaugurado com o Geraldo. O Covas veio a falecer, né, o Geraldo assume o governo, e nós inauguramos o Shopping Taboão com o Geraldo. E outras grandes conquistas que nós tivemos na época, a reconstrução da Kizai Montaqueuti, que era uma avenida que não tinha mais solução, era fazia tapa-buraco hoje, amanhã já não tinha mais, porque a base da avenida era muito frágil, nós trocamos a base da Kizaimon inteirinha, que gerou, inclusive, muitos protestos na época, porque o comércio ficou um pouco penalizado no período da obra, mas depois todos concordaram que foi uma coisa muito boa para o desenvolvimento. Enfim, foi um período muito, muito bom para a cidade, uma gestão que eu tenho muita honra de ter conseguido desenvolver durante aquele período. E depois vem 2013 a 2020, né? Que já era uma cidade em outra situação, com outros problemas, mas com uma casa desarrumada, porque houve aquele problema do IPTU, lembra? Do roubo do IPTU, prisão de vereadores, de secretários, a autoestima da cidade em baixa, e nós tivemos que também começar todo um trabalho para mudar esse quadro que estava instalado na cidade. E começamos com o quê? Com a construção da UPA. Pegamos a obra no chão em janeiro de 2013. Em dezembro de 2013, nós inauguramos a UPA em Taboão da Serra. Já mudou, né? Já foi um choque na cidade importante, principalmente na área da saúde, que sempre é uma área muito complicada. A saúde ela está sempre muito à frente, as necessidades estão muito à frente, até porque a tecnologia avança, as exigências da população que são sempre cada vez maiores, e com razão, porque à medida que a tecnologia avança, você precisa também estar avançando junto. Enfim, também foi um momento diferente, 2013 a 2020, também um momento diferente, com grandes obras também que nós realizamos, e também foi muito bom para a cidade de Taboão, creio eu. Legal. Fernando, você citou a questão da gestão Egnásio, né, que é a questão do IPTU. Podemos comentar um pouquinho? Pode. Em relação a isso? Qual a sua opinião? Para quem não sabe da história, um breve resumo do que aconteceu naquela época. Houve na verdade, alguns funcionários, né, que se aproveitaram de uma certa deficiência do sistema
e também do controle da questão do IPTU, e começaram a desviar IPTU dos cofres da prefeitura. Eles faziam acordos com devedores, os devedores pagavam, davam dinheiro na mão deles e eles iam lá, cancelavam o IPTU, aquele débito que a pessoa tinha com a prefeitura. Só que foi uma coisa muito grande para a época. Se não me engano, foi na casa de uns 10 a 20 milhões de reais, eu não lembro exatamente. Né? E tinham vereadores envolvidos, funcionários, e isso foi notícia nacional. Né? O Taboão foi para o noticiário nacional com uma notícia muito ruim e que jogou, né, a autoestima da população taboanense para baixo. E qual a sua opinião com relação a isso? A esse fato que marcou, né? Foi bem no meio, né, de duas gestões. Da transição, né? Foi um pouco antes, isso acho que data 2010, mais ou menos, a questão do escândalo do IPTU. A eleição foi em 2012. Foi o fim de uma gestão e início da outra. É muito difícil eu ficar opinando em relação a isso. Né? Foi uma coisa muito triste, né? Um episódio triste para a história de Taboão, que acabou acontecendo. Eu, Adriana, sempre tive uma coisa comigo. Eu nunca olhei em retrovisor. Eu nunca fiz política e administração pública olhando no retrovisor. Não importa a situação que eu pegasse a prefeitura, se era ótima, eu tinha que ir para frente, eu tinha que caminhar para, sabe? Os prefeitos, creio eu, sempre têm que olhar para frente, pegar o que tem e caminhar no sentido de melhorar a vida das pessoas, trazer coisas novas para a cidade, melhorar os serviços que ele tem. É isso que deve nortear o governo de um prefeito. Prefeito que fica chorando, isso não é incomum, né? Prefeito que fica chorando, querendo buscar culpa no seu antecessor, isso nunca deu resultado. Aliás, foi o que me trouxe de volta à política, porque o Evilásio ficou um bom tempo falando só do Fernando Fernandes e fez com que o nome Fernando Fernandes ficasse na cabeça de todos os taboanenses. Como deveria, exatamente, e me trouxe de volta, né? O atual prefeito começou também com essa mesma choradeira, e Fernando, você se torna, parece que um fantasma na vida deles. E agora parece que deu uma acalmadinha, parou de falar, mas eu acho que isso é um erro muito grande, de qualquer que seja o prefeito, ficar lembrando. Eu peguei a administração do Buscarini, quando eu assumi em 96, 97, nunca falei um A do Buscarini, muito pelo contrário. Toquei a vida para frente, o que estava bom, o que estava ruim, nós tínhamos que consertar. Depois eu pego a administração de Vilas em 2013, né? E aí, com todo aquele... Nunca fiz uma fala. Talvez você hoje está me fazendo essa pergunta, uma pergunta que muito poucas vezes foram feitas a mim durante todo esse tempo, e lá, quando eu pego a prefeitura, aí sim, nunca fiz um comentário a respeito, porque a gente tem que olhar para frente. Isso mesmo. Fernando, colocamos uma caixinha de pergunta, né, lá no Instagram e Facebook, e a população, né, algumas pessoas encaminharam algumas perguntas. Vou inserir, né, nesse nosso bate-papo, acredito que vai enriquecer aqui a nossa conversa. Foi perguntado, com sua experiência em gestão pública, qual a sua opinião sobre as administrações de Taboão da Serra e Embu das Artes, atualmente? Olha, eu sou suspeito, né? Você está me fazendo uma pergunta, eu também não posso me omitir como figura pública de dar a minha opinião. Mas eu evito falar nesse tipo de coisa, até porque eu sou suspeito, porque eu sou contra as duas administrações, tanto a que está em vigor em Embu das Artes, como essa que está em vigor em Taboão da Serra. Do Embu, eu gostaria de não comentar muito, porque passa também por princípios éticos, morais, que eu evito sempre estar falando sobre essas coisas. E Taboão é uma administração que eu acho, que eu falo desde o começo, não tem a mínima chance de dar certo. Por quê? Porque é uma administração fraca, composta de pessoas não qualificadas, na minha ótica, né? Então, não vejo como uma administração dessa dar certo. Independentemente do ambiente econômico,
das questões sociais que envolvem o país, não só Taboão da Serra, mas longe de incluir essas questões. Mesmo assim, eu acho que é uma administração que dificilmente vai ser uma administração com bons frutos para a nossa cidade. Certo. Pegando um gancho, né, dessa pergunta, teve uma publicação muito polêmica, né, do atual secretário, né, de Segurança, né, que faz algumas críticas, fala com relação à publicação de ontem, uns 2 dias mais ou menos, fez uma crítica de GCMs que estão destinados, né, a outros secretários, né. O senhor chegou a ver essa publicação? Você gostaria de comentar sobre ela? Cheguei e ela é base do que eu acabei de falar. Uhum. Por isso que eu acho que a chance das coisas aqui darem certo são muito pequenas, né? O Rodrigo Garcia, nosso atual governador do estado de São Paulo, ele tem uma frase muito inteligente. Ele fala assim: quando você faz tudo da maneira correta, existe uma chance de dar errado. Agora, quando você faz errado, não existe chance nenhuma de dar certo. Isso é uma coisa muito inteligente. É verdade. Quando você faz tudo certo, ainda você pode errar. Imagina quando você faz errado, aí não tem chance de dar certo mesmo, né? Essa afirmação aí do secretário, e ela é muito mais contundente do que o que você está falando, porque ele fala que são secretários politiqueiros, são secretários que usam pessoas da Guarda Municipal para fazer a sua política particular. Chega a falar que são secretários que dão prejuízo, que roubam o dinheiro público, né? Ele chega... É uma fala muito contundente. É uma coisa muito séria que eu acho que o governo tem que se posicionar em relação a isso daí, né? Explicar para a população, quando um secretário de governo, que é o secretário de Segurança, vem a público e faz uma declaração dessa, tem que se olhar mais profundamente o que está acontecendo nesse governo, né? Falando em segurança, né, que falávamos, né, de ser prefeito em épocas diferentes, né, um dos pilares, né, da administração, né, a saúde, né, que já comentamos, e também a questão da segurança. Gostaria que você comentasse também, em suas gestões, as ações também que foram feitas, né, nessa questão de segurança pública e o que evoluiu. Olha, segurança pública sempre foi uma grande preocupação, deve continuar sendo uma grande preocupação e, com certeza, no futuro será uma grande preocupação, não é? Porque uma das coisas ruins, né, que o povo pode sentir é a sensação de insegurança, né? Tem pilares da administração pública: saúde, educação, segurança. São 3 pilares fundamentais da administração pública, que tem que andar minimamente bem para que a pessoa tenha, para que o munícipe tenha satisfação em morar naquela cidade. Então, você tem que sempre se preocupar com segurança. E eu, particularmente, sempre me preocupei, desde a época de vice-prefeito, que, ao lado de Armando Andrade, instituímos a Guarda Municipal em Taboão da Serra. A Guarda Municipal em Taboão da Serra, se não me engano, foi instituída em 1990, né, no governo do Armando, que eu era o vice-prefeito. Nós inauguramos a Guarda Municipal em Taboão da Serra. No meu governo de 97 até 2004, avançamos muito, né, aumentando o contingente da Guarda Municipal, equipando a Guarda Municipal, sempre com investimentos na Guarda Municipal. E acho que a segurança tem que sempre estar caminhando nesse sentido, sempre evoluindo, sempre... E essa questão da municipalização da segurança é um caminho inevitável. Há de chegar um tempo, e esse tempo não está tão distante, que a administração municipal vai ser a grande responsável pela segurança na cidade. Certinho. Vamos a outra pergunta. Como a sua gestão lidou com os problemas de tráfego em Taboão da Serra? O problema de tráfego em Taboão da Serra, ele é um problema crônico e que tende a se agravar a cada dia. Por conta do quê? Por conta de Taboão da Serra já ser hoje, há algum tempo, o maior adensamento demográfico do Brasil.
essa situação é uma situação que a gente tem que ter um olho muito atento a isso. Por quê? Porque Taboão da Serra tem 20 quilômetros quadrados, 20, alguma coisinha, e hoje já quase 300 mil habitantes. Uma cidade 100% urbanizada, né? Com muito pouca possibilidade de abrir-se novas ruas, de você fazer o alargamento de ruas e avenidas, criar novas avenidas. Essa possibilidade é muito pequena dentro de Taboão da Serra. Então, isso tudo vai ter consequências aonde? No tráfego. O tráfego da cidade fica sempre muito difícil e cada vez mais complicado. Então, duas preocupações com isso. Primeiro, temos que nos preocupar com a verticalização. Nós precisamos ter um olhar muito atento para o número de prédios, né, porque na verticalização você consegue ter o maior número de pessoas num espaço geográfico menor, né, mas que na rua vai ter um impacto muito grande. Mais carro, mais pessoas trafegando. Né? Então, um olhar muito atento nos planos diretores da cidade daqui para frente, com muito mais atenção. Verificarmos se essa verticalização pode acontecer no nível em que está acontecendo. Segundo lugar, qual a solução para o tráfego? A solução para o tráfego é o metrô. Uma luta que nós estamos fazendo, eu e a Analice particularmente, há 20 anos, que, diga-se de passagem, não fosse a nossa luta, não teríamos, naquela época, a linha 4, a linha amarela do metrô. Foi uma luta que os nossos opositores, de maneira não muito republicana, ficam sempre falando o Fernando e a Analice sempre prometem metrô para Taboão. Gente, o metrô não chega num lugar da noite para o dia. É uma luta. É o que eu falo, as grandes vitórias requerem grandes lutas. E uma luta que você não desista dela. Então, a gente vem há 20 anos, sim, trabalhando para que o metrô possa chegar a Taboão. E, nesse período, desde a instituição da linha amarela até onde chegamos hoje na Estação Vila Sônia, nós participamos de cada uma dessas batalhas. E participamos fortemente e temos como provar isso em vídeos, em publicações que foram feitas ao longo desses 20 anos da nossa luta. E a nossa luta não para. A nossa luta vai trazer, se Deus quiser, estaremos vivos para nós inaugurarmos aqui o metrô, a linha do metrô aqui em Taboão da Serra. E eu queria me dirigir agora mais pessoalmente a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. A luta pelo metrô em Taboão da Serra jamais será abandonada pelo Fernando e pela Analice. Essa luta, ela só terá o seu fim quando nós estivermos aqui inaugurando a nossa estação do metrô em Taboão da Serra. Doa quem doer, principalmente aqueles que querem falar para a população que a gente engana a população aí durante os períodos eleitorais. Não, não. É uma luta que vem se desenvolvendo há 20 anos. É uma luta demorada que nós vamos levar a cabo. E isso contrariando, talvez, a expectativa desses que, na verdade, lutam para que o metrô não chegue a Taboão da Serra. Nós não. Nós somos do time que luta pela vinda, a chegada do metrô em Taboão da Serra. Isso eu falo olhando nos olhos de cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast. Fernando, experiência é aliada do Senhor. Qual é a dica que daria para um jovem político que ama servir através da política? Olha, a política realmente é um instrumento poderosíssimo para você mudar a vida das pessoas. Mas, para isso, você precisa fazer a boa política, né? Não a política do populismo, mas a política do servir. Tudo que você for fazer tem que ter uma direção, o servir, melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E, geralmente, são o quê? As pessoas que mais precisam. Quem precisa da política são as pessoas menos favorecidas na vida, né? Que não têm grande poder aquisitivo, moram em condições não muito adequadas. Essas pessoas que precisam da política.
né? Essas pessoas que sonham mais até do que os próprios ricos em dar uma vida melhor para os seus filhos, fazer com que esses seus filhos possam ser vencedores, e aí isso vem através do quê? Da saúde, da educação, não é? Das oportunidades que essas crianças vão ter. É dessa forma que a gente tem que pensar em política. Então, se você é um jovem e está pensando em entrar na política, entre com essa cabeça. Fazer a boa política, a política do bem, a política que tem sempre como objetivo melhorar a vida das pessoas. Fernando, qual a sua perspectiva sobre meio ambiente e sustentabilidade? Olha, eu não sou um especialista em meio ambiente, né? O meio ambiente é uma coisa muito complicada e o meio ambiente ele acaba trazendo muitas consequências para a vida das pessoas nos dois sentidos, né? Porque, às vezes, a não preservação traz um ganho mais rápido, né? A pessoa não está preocupada. Quando, por exemplo, o mundo da indústria automobilística tomou um grande impulso no mundo como um todo, logicamente, não se pensava muito no prejuízo que o uso da gasolina, do diesel, trariam para a atmosfera no mundo, né? E acabou acontecendo. E aí se tornou uma preocupação. Mas era um momento econômico do mundo, né? Era um momento. Hoje o mundo já pensa mais nessas questões, mas essas questões também, às vezes, trazem problemas para aquilo que as pessoas querem para estar se desenvolvendo mais rapidamente, gerando mais riqueza. Então, eu me abstenho um pouco de falar sobre isso, porque eu acho que isso requer um estudo, um aprofundamento maior, que eu confesso, eu não tenho formação para isso. Fernando, foi perguntado sobre o retorno que foi prometido em sua gestão. O retorno que ele se refere aí, essa pessoa, é o retorno que a gente queria, que a gente tinha em nossa cabeça fazer lá para o São Judas, que dependia, né? Que, na verdade, a gente precisaria fazer mais uma intersecção na Regis Bittencourt, com a implantação de mais um farol, e dependia ali do DENIT, que é o órgão que fiscaliza e autoriza esse tipo. Nós propusemos isso várias vezes ao DENIT, mas não tivemos o resultado. O DENIT, na hora de fazer a concessão da estrada, também já havia prometido que um pouco mais à frente, ali na divisa com o Embu, teria uma grande alça que cumpriria esse papel, mas também não aconteceu. São coisas durante a administração pública que não dependem só do governo municipal e, às vezes, nem do estadual, dependem do federal. Então, é uma luta que eu sempre vou continuar também lutando por isso, sempre defendendo. Precisamos de um retorno ali para a região de São Judas. Não desisti disso, não desisto disso. Agora, não depende só do município. Certinho. Fernando, foi perguntado também com relação às indústrias e empresas na cidade. A pessoa deu um exemplo de Osasco, onde zerou o ISS, e gostaria de saber se não daria para fazer isso aqui em Taboão da Serra. Olha, exatamente, essa pessoa, eu acho que ela não está bem informada. Zerar o ISS não é possível, isso não existe. O governo não pode abrir mão de receita, né? O que você pode é trazer as taxas de ISS para o menor nível, que hoje é 2%. Aqui em Taboão, eu acho que, se não for a totalidade, quase todas as atividades de serviço já estão em 2% no ISS. Então, nesse aspecto, não há o que se fazer. Osasco não zerou o ISS, né? Pode ter um programa lá de incentivo, que não se cobre uma taxa durante um determinado tempo, mas que exista uma compensação econômico-financeira para cobrir essa perda que você vai ter temporária com o ISS daquela empresa. Não sei se isso pode ser feito em relação ao ISS, eu creio até que pode. Agora, são mudanças temporárias com uma compensação financeira de outra origem, né? Zerar o ISS não existe. Não é possível. Não é possível. Fernando, fala um pouquinho com relação ao... Deixa um pouquinho leve, né, essa entrevista, né?
Fala um pouquinho. Me contaram aí que você tem um amigo, né? Um amigo aí, Habibs. Conta essa história aí pra gente. Ah, o Saraiva. Saraiva é um grande amigo meu. É uma história até bastante pitoresca, né? Porque nós fizemos cursinho junto, pré-médico. Eu e o Saraiva sentávamos lado a lado. Colegas de Viramos muito amigos, né? Fizemos o cursinho e tal, e acabamos entrando na mesma faculdade, na Santa Casa. É muito difícil você fazer um cursinho com uma pessoa do seu lado e você ingressar numa faculdade que era muito difícil de ingressar à época, e é até hoje, a Santa Casa de São Paulo. Entramos na mesma faculdade. Acontece que no primeiro ano da faculdade, o pai do Saraiva tinha uma padaria, e essa padaria foi assaltada e mataram o pai dele. O pai dele foi assassinado durante o assalto. E o Saraiva, o nome dele é Antônio Alberto Saraiva, o Beto, eu chamo ele de Beto, e o Beto era o único irmão mais velho, maior de idade. Os irmãos dele, o irmão e a irmã dele eram menores de idade à época, e ele teve que assumir a padaria do pai dele. Trancou matrícula na Santa Casa e foi tocar a padaria do pai dele. Eu estou contando isso porque aí gerou um fato interessante. Aí eu fui para frente, né? Eu sempre estive um ano à frente dele, porque ele trancou essa matrícula no primeiro ano. Quando ele volta, eu já estou no segundo ano, e ele volta no primeiro, e eu sempre fico um ano à frente dele. Mas a gente continua muito amigo, né? A gente tinha uma amizade muito grande. E o Saraiva, um dia, voltou para a faculdade e falou assim: Fernandão, eu não vou morrer que nem meu pai atrás de um balcão de padaria. Eu vou fazer um negócio que vai chamar Casa da Esfirra. Eu chamo ele de português, porque ele é português de nascimento. Ele nasceu e veio beber aqui para o Brasil, para o Paraná, com o pai e com a mãe. Mas ele era, mas ele, de nascimento ele é português. Ele falava: português, pelo amor de Deus, se isso aí der errado, você vai matar a sua família de fome. A padaria era um bom negócio. A padaria era um bom negócio. Não, mas eu vou. E ele fez a Casa da Esfirra e deu certo. E ali começou a ganhar dinheiro. Ficou bem, já deu uma crescida na vida da financeira dele e da família. Aí passou um outro tempo, ele voltou e falou assim: agora, Fernando, eu vou fazer um negócio inédito. Só não vou botar meu nome porque eu não quero vincular meu nome à comida, porque eu quero continuar a medicina e não quero que eu seja lembrado como médico da comida, né? Eu falei: o que você vai fazer, português? Ele falou: eu vou fazer um rodízio de pizza. Falei: português, você é português mesmo. Me perdoa, porque rodízio é de carne, português. Que rodízio de pizza? E ele dava risada. Você vai ver, eu vou ficar rico com isso. E, papapá. E vai chamar Grupo Sérgio. Quem os mais velhos sabem do Grupo Sérgio? Foi uma franquia, um negócio de pizza. Nem era franquia, na verdade, naquela época eram todas as lojas deles mesmos, eles eram donos das lojas. Mas foi uma febre em São Paulo de rodízio de pizza no Grupo Sérgio, e ficaram milionários. Estava certo. Estava certinho, estava certinho. E ele ainda tirava um sarro de mim na época, porque eu já estava no 5º ano, quando ele fez o Grupo Sérgio, eu estava no 5º, 6º ano, eu já dava plantão em alguns pronto-socorros, e ele tinha a manha de saber o pronto-socorro que eu dava plantão, e sempre tinha um Grupo Sérgio perto, e ele mandava rodelas de pizza para o meu plantão. As enfermeiras, o pessoal que trabalhava comigo, adorava, sabe? Num gesto de amizade, de carinho, mas tirando um sarro meu por conta daquilo. E cresceu, né? E aí, com o tempo, acho que a sociedade se desgastou um pouco, o rodízio de pizza também já ficou um negócio que outras empresas começaram a fazer e tal. Ele falou: agora, Fernando, nós estamos separando, eu e meu sócio, que era o Sérgio. Aí o Sérgio fez o Mr. Shake e ele fez o Habib's. Eu não preciso falar da história do Habib's, né? O Habib's foi o sucesso que foi até hoje, né? E depois eu até me tornei um franqueado dele no Habib's. Ele fez questão que eu abrisse, ele falava: eu não vou deixar você morrer pobre, você é muito burro, você vai ter que ter uma loja do Habib's para você ganhar dinheiro. Brincando comigo. E a gente tem uma amizade muito, muito intensa até hoje. É um grande amigo que eu tenho no meu coração. Legal, bacana. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre polêmica, né? Vamos voltar à polêmica. Vamos voltar à polêmica, né? Você teve em seu grupo político, né, o Daniel Bugalho, né,
que atualmente está no grupo político do atual prefeito Ney Santos, né? Como que você comenta um pouco com relação a isso, essa saída do grupo? Olha, eu não vou fazer um comentário político a respeito do Daniel. Eu vou falar para o Daniel a respeito de um ensinamento que eu tive lendo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi um grande pensador da igreja, organizador da igreja, e ele escreveu um tratado sobre gratidão. E São Tomás de Aquino dizia o seguinte, que não existe bom caráter sem gratidão. Quando você quer analisar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que saber ver, analisar, é se essa pessoa tem gratidão. Se ela tiver gratidão, você pode ter certeza que você está à frente de um bom caráter. Se ela não tiver gratidão, você pode ter certeza que você não está à frente de um bom caráter. E São Tomás de Aquino dizia que a gratidão era um princípio muito importante e que ele se dava em 3 níveis. Um nível mais superficial, que era reconhecer a graça recebida. Fala, puxa, reconhecer a graça recebida? É, reconhecer a graça recebida, porque tem pessoas que não conseguem entender a graça que receberam, não conseguem perceber a graça que receberam. Depois, um nível um pouquinho mais profundo. E nesse nível profundo, a pessoa tem que agradecer a graça recebida. Então, no primeiro nível, você reconhece a graça recebida, no nível mais profundo, você agradece a graça recebida. E o nível mais profundo da gratidão é retribuir a graça recebida. Você reconhece, agradece e retribui a graça recebida. Quem consegue exercer a gratidão nesses 3 níveis, com certeza tem um ótimo caráter. É isso que eu tenho para falar. Exatamente essa coisa de falar um do outro, tal. Quando você vem para uma política de Estado, isso não existe. É uma política de você colocar em prática aquilo que o Estado pensa para aquilo que o Estado tem a propor para aquele momento, para aquele segmento. Não é? E você começa a aprender a fazer política, uma política mais num patamar mais alto. E você começa a aprender a conviver com municípios, que nem Borá, com 1.000 habitantes, com uma cidade que nem São Paulo, com 13 milhões de habitantes. Não é? Então, e cada um, logicamente, com seus problemas peculiares, que são tão importantes, né, desde a cidade menor até a cidade maior, para cada um daqueles prefeitos que estão lá exercendo o mandato. E a minha função é justamente essa, fazer com que esses prefeitos sejam colocados dentro dos programas de governo, atender às suas demandas individuais, peculiares de cada cidade. E eu, particularmente, também vivi um momento dos mais importantes, porque eu vou para o Estado num momento mais delicado na vida dos municípios, que foi a pandemia da Covid. Então, imagine, eu estive lá tendo que fazer uma política de arrumar cilindros de oxigênio para os municípios, vagas de UTI para os municípios, enfim, momento de grande tensão, mas de um aprendizado muito grande. Então, é um momento novo na minha vida, é um momento em que eu estou muito feliz mesmo de estar podendo exercer, participando de um governo muito sério, que foi esse governo do João Dória e do Rodrigo Garcia, agora com o Rodrigo Garcia. Conhecer um personagem que nem o Rodrigo Garcia. O Rodrigo é uma pessoa especialíssima. Olha, eu convivo na política desde 1988, como eu falei, foi a minha primeira eleição. Convivi com todos os governadores, Quércia, Fleury, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, Geraldo Alckmin de novo e João Dória. Convivi, participei de governos com eles. Fui subprefeito do Serra, fui subsecretário do Geraldo nos transportes, junto com o Jurandir Fernandes. Né? Participei agora, estou como subsecretário novamente. Então, participei de muitos governos. Conheci pessoas importantíssimas. Aliás, governos... São Paulo é um estado diferenciado no Brasil, todo mundo sabe disso, porque teve governos importantes, governos bem feitos em São Paulo. Né? E São Paulo é um estado municipalista.
Um Estado que sempre teve uma preocupação com os municípios, uma política municipalista. Mas agora venho e participo de um governo que talvez um dos mais municipalistas que eu tenha vivido durante todo esse tempo. E conheci uma pessoa especial, Rodrigo Garcia, que foi secretário, ocupou 5 pastas de governo, participou de 5 governos diferentes, uma pessoa muito bem formada, conversa com os secretários, né, debate com cada secretário, com muito conhecimento de cada pasta, às vezes até mais do que o próprio secretário. Enfim, uma pessoa muito especial, uma pessoa com a qual eu venho aprendendo muito e agora se torna o governador do Estado de São Paulo. Então, uma experiência que eu tenho que agradecer a Deus mesmo. Né? A única coisa que eu posso agradecer a Deus por estar vivo ainda e poder viver esses momentos importantes de um governo, esses momentos importantes de aprendizado na minha vida. Né? Se eu tivesse que voltar a ser prefeito hoje de Taboão da Serra, pode ter certeza que eu voltaria com muito mais conhecimento do que aquilo que eu deixei quando eu saio em 2020. Olha que interessante. Quando eu saí em 2020, eu achava que acho que de prefeitura eu sabia. Não. Após essa minha passagem, eu tenho certeza que hoje eu tenho muito mais preparo, aprendi muito mais coisas durante esse espaço de tempo, né? E isso é o que importa na vida. O conhecimento que você acumula, a experiência que você passa a ter e aquilo que você pode dar para as pessoas. Quanto mais conhecimento, mais experiência, mais coisas você pode proporcionar às pessoas. Legal. É um grande desafio lidar com tantos municípios? Um grande desafio, muito prazeroso, mas um grande desafio, porque é uma heterogeneidade muito grande. Né? Como eu disse, são municípios, cada um, primeiro já no tamanho deles. Né? Tem de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 500.000, 1 milhão. Né? Então, são municípios completamente diferentes, com problemas diferentes, e que você tem que ter um enfoque diferenciado para cada um desses problemas. Mas estou muito otimista, porque vejo uma geração aí de prefeitos também muito bem formados. Né? Eu tenho aqui na nossa região, com respeito a todos que estão no poder, um caso muito emblemático, que é o prefeito aqui de Embu-Guaçu, Zé Antônio, uma pessoa muito preparada, que tem me chamado a atenção muito, e que, assim como ele, vários prefeitos aí no interior do Estado de São Paulo, prefeitos novos, né, de uma primeira experiência, mas bem preparados, que, com certeza, vão trazer muito desenvolvimento para as suas cidades. Já fiz todas? Não, eu perdi a pergunta. Não estava vocês querem dar uma pausa no banheiro? Não, eu estou bem. Eu estou tranquila, só preciso lembrar a pergunta. Relaxa, está tranquilo. Deixa eu dar uma tossidinha aqui, eu estou sempre segurando. Eu estou tossindo. Não tem problema. Mas eu não acho que só tem um assim, uma tosse assim. Exatamente. O público não pode... Para o público só tem vocês dois aqui. Sim. Quando quiser. Fernando, você citou com relação, né, ao que passamos, né, o que ainda estamos passando, né, com a relação do Covid, né? O governo do estado foi muito importante, né, nessa... A forma que se colocou, né, diante desse gigante problema que estava, na questão de a busca, né, pela vacina, né? Comenta qual a satisfação, né, de estar e participar do governo nesse momento tão importante, onde infelizmente perdemos muitas pessoas, mas também muitas pessoas são salvas, principalmente por conta da vacina. Vamos fazer a pergunta de novo? Porque a acústica e o helicóptero passou, que é a acústica. Tá. Calma. Você não precisa fazer... Não, mas é legal, essa pergunta é boa. Eu gostei também. Não precisa fazer a mesma pergunta completamente. Eu só o mesmo sentido, tá? O Fernando já entendeu, então você só tentarei fazer ela de novo sem muita complexidade. Perfeito. O avião vazando não. Fernando, você participou, né? Você participa, né, do governo do estado em um momento muito importante, né? Onde passamos por um momento triste, né? Que foi a Covid,
mas em contrapartida também a busca por vacinas, né? E o governo foi essencial, né? Nessa busca, né? E nas ações que foram feitas, né? Que refletiram diretamente na população. Infelizmente perdemos muitas pessoas, mas também muitas pessoas foram salvas pelas ações feitas e principalmente pela questão da vacina. Qual que é a satisfação de participar do governo neste momento? Muito grande. E eu, particularmente, não citei, vou citar agora, além de ser o subsecretário do relacionamento com os municípios, eu participo do Programa Estadual de Imunização, que é uma comissão também que existe dentro do governo, com um representante de cada secretaria que faz parte dessa comissão, que faz todo o projeto da vacinação, da imunização no estado de São Paulo. E eu faço parte dessa comissão como membro da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por ser médico e estar lá na secretaria, fui escalado para fazer parte dessa comissão. Como você falou, foi um momento muito difícil na vida de todos nós. O governador do estado de São Paulo, à época, o João Dória, foi muito corajoso. Foi muito corajoso e muito sensato. Primeiro que ele foi a favor da ciência. Foi atrás da vacina. Lógico, é uma doença pandêmica, né, que já tinha pego o mundo inteiro, por um vírus que precisa se correr atrás de uma vacina para poder cessar essa pandemia, que foi o que acabou acontecendo. E o João Dória foi, insistentemente, a primeira ação dele foi ir à busca da vacina e foi muito bem sucedido. Não fosse a sua insistência, nós estaríamos atrasados, no mínimo, uns 6 meses na vacinação no Brasil. Imaginem toda essa mortalidade que houve. Se nós tivéssemos tido ainda mais 6 meses sem vacina, o número que nós teríamos chegado em termos de mortes no Brasil, né? Então, ele foi muito corajoso, quer dizer, ele foi muito eficiente, não corajoso, eficiente. Corajoso, ele foi no momento em que ele matou no peito o problema, aqui no estado de São Paulo. Porque nós sabíamos, embora tenha prejudicado a vida de muitas pessoas, de comércio, de comerciantes, que até perderam o que tinham, isso é um fato. Mas não tinha outro caminho à época, não tinha outra decisão à época. Com a luz dos acontecimentos, não se tinha outra alternativa senão buscar o fechamento do comércio naquele momento, tudo. E o que o Dória fez? Ele não repassou isso para os prefeitos à época. Ele assumiu. Ele falou, não, eu, como governador, assumo, vamos ter que fechar. Ele poderia muito bem passar para cada prefeito decidir na sua cidade. E muitos talvez tivessem medo e não fariam, e aquelas cidades seriam mais prejudicadas que outras, e ainda seriam um foco de manutenção da doença para toda uma determinada região. Ele falou, não, essa é uma decisão de governo, eu tomei a decisão, e pagou caro até hoje, e paga caro até hoje, porque tem umas centenas, aí milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas que se viram prejudicadas por esse período e que são contra ele até hoje e criaram uma rejeição muito intensa em relação ao seu nome. Mas o nome dele vai ficar marcado para a história, como um homem que correu atrás da vacina, teve a sensatez, a lucidez de correr atrás da vacina e teve a coragem também de tomar as medidas que, com o conhecimento que se tinha à época, eram as medidas necessárias. Então, foi realmente também um aprendizado muito grande que eu tive nessa minha passagem pelo governo. Interessante. Fernando, o Rodrigo Garcia, né, atual governador, comentou, né, ele tem 20 dias, um pouco mais, né? Hoje é dia 18, 17 dias de governo, 17 dias de governo, né? Só que ele, como vice-governador, já atuava dentro do governo, né? O que esperar de Rodrigo Garcia? Pode esperar bastante, pode esperar muito. Até porque, para ele, não é nem ele está dentro de um governo, tudo que aconteceu, tudo isso que nós temos no governo, tem as mãos do governo, tem as mãos do Rodrigo no meio, né? E o Rodrigo está muito entusiasmado, ele está muito movido a essa questão, em ser governador do Estado, em fazer melhor. E o outro dia, eu não sei se você chegou a ver um vídeo que eu fiz,
Sim, sim. Que aí foi uma pessoa que me perguntou, um amigo meu que perguntou, mas qual a novidade no governo? É porque quando muda o governador, muda o governo, realmente as pessoas pensam, né, que tem de novo. Todo mundo espera algo novo. E eu respondi para essa pessoa, a novidade é o Rodrigo. Porque é uma novidade de estilo. É uma novidade em termos de compreensão de governo. E ele deixa isso muito claro e a cena muito forte quando ele vai tomar posse num Bom Prato na Paraisópolis. A Paraisópolis, para mim, é o retrato da desigualdade no estado mais desenvolvido do Brasil, que é São Paulo. São Paulo é um estado que se preocupa com o desenvolvimento econômico, se preocupa com a tecnologia, com o desenvolvimento social, né? Mas se preocupa também com as desigualdades. É isso que ele diz para São Paulo. Nós sabemos que estamos no estado o mais desenvolvido, a locomotiva do Brasil, mas sabemos que aqui, em São Paulo, também existe desigualdade. E nós estamos atentos à desigualdade. Rodrigo poderia estar tomando posse no Palácio, com governadores de outros estados, presidente da República, embaixadores de outros países que tem aqui em São Paulo, embaixadas que existem em São Paulo, né, cônsuls aqui presentes. Não, ele vai tomar posse na Paraisópolis, no retrato da desigualdade dessa grande metrópole que é São Paulo, que é uma comunidade carente, incrustada no bairro mais rico de São Paulo, que é o Morumbi. Ele fala, está aqui. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês que o meu governo é um governo muito atento à desigualdade e nós vamos combater a desigualdade de perto, com muita eficiência, com muita garra, com muito recurso e muito investimento. Então, esse é o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia é uma pessoa realmente diferente. Fernando, na semana passada, né, até fizemos uma entrevista, né, no recém-inaugurado, né, o senhor representou o Rodrigo Garcia na inauguração do Bom Prato, dentro das artes. E naquele momento o senhor fez uma fala muito interessante exatamente com relação a isso, né? A desigualdade e a importância desse equipamento, desse programa, né, na região. Comenta um pouco com relação a isso, ao Bom Prato e também ao Poupatempo, né, que também em será breve será inaugurado em Embu das Artes, e também comentar também sobre o Bom Prato e também o Poupatempo de Taboão da Serra. Então, em relação ao Bom Prato é o programa de segurança alimentar mais importante de todo o Brasil, né? E a fome talvez seja, dentro das desigualdades, a mais cruel. Não existe uma crueldade maior do que passar fome. As pessoas com fome. O Rodrigo mesmo usava esse termo, Bom Prato é o pronto-socorro da fome. A pessoa, né, tem ali um lugar para se socorrer da fome, que é a face mais cruel da desigualdade. E nós temos aqui, graças a Deus, olha que bacana, numa distância de 1 quilômetro, 2 bons pratos. O de Taboão da Serra, que já existe há mais tempo, foi no meu governo, inclusive, que nós inauguramos conjuntamente o Bom Prato e o Poupatempo, e agora inauguramos o Bom Prato do Embu e vamos inaugurar o Poupatempo de Embu das Artes. E eu acho que isso gerou o quê? 2 polos, porque o Bom Prato e o Poupatempo é também um dos programas mais bem avaliados pela opinião pública também de São Paulo, né? Que é a gestão do século XXI. É o serviço do século XXI. Poupatempo é o serviço do século XXI. Então, o que nós temos ali? Além de... Não é o Bom Prato e o Poupatempo no Taboão, no Embu. São 2 polos que geram desenvolvimento para as 2 cidades. Veja aquela região ali da Praça Luiz Gonzaga, antes e depois do Bom Prato e do Poupatempo. Elas se desenvolveram. E isso vai acontecer a mesma coisa lá no Embu. Quer dizer, além de 2 programas essenciais para a população, geram 2 polos de desenvolvimento para essas cidades. Passou rapidinho a nossa entrevista. Estamos aqui agora já nos momentos finais, né, do nosso podcast, né? Fernando, fala um momento marcante
da sua gestão? Na verdade, de quatro mandatos, né, de gestão mais vice-prefeito. Olha, como eu falei, é muito difícil falar de momentos marcantes da gestão. Foram tantas coisas, né? Coisas até que eu não citei. Por exemplo, os piscinões em Taboão foram feitos no meu governo, a canalização do Córrego Poá, o projeto Lado a Lado, que profissionalizou tantas pessoas, né? Que teve, como sempre, a sua madrinha, a Analice, a minha esposa, né? Que foi o sonho da Analice, o projeto Lado a Lado. E, aliás, queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por ter na minha vida a minha esposa, a Analice Fernandes, e meus filhos, o Fábio e o Fernando, né, que já me deram 3 netos, e essa é a grande obra que eu deixo para o futuro. A cidade que você deixa para os seus filhos e netos, né? Acho que é muito importante isso, né, Fernando? O que você construiu aí desde 96, antes, né? Desde muito antes aí, e o que você deixa agora para os seus netos, né? Às vezes eu me pego pensando, né, à noite, quando você vai dormir e tal, quando eu já não estiver mais aqui entre vocês, né, o meu neto andando nas ruas e as pessoas lembrando o que o avô deles fez. Exatamente. Fernando, vou finalizar com uma pergunta que muitas pessoas sempre questionam. Fernando volta em 2024? Olha, eu tô sempre. Eu sempre perguntar, o Fernando volta. A gente está sempre à disposição. Né? Eu sou político, a política faz parte da minha vida. Eu não faço política por eleição ou por mandato, eu faço política por paixão. Eu tenho paixão. Quantas vezes eu for convidado, quantas vezes eu tiver condições físicas para exercer o mandato, eu estarei sempre à disposição. Perfeito, maravilha. Um outro ponto que, na verdade, que agora acabei de lembrar, que eu até fiz uma anotação aqui, todos os seus mandatos foram pelo PSDB, correto? Não. Não? O primeiro mandato, em 96, eu me elegi pelo PPB. E De 89 a 92, eu era do PTB. Então, foram 3 partidos. O PTB, de 89 a 92, depois, de 96, até 98, quando eu ingressei no PSDB, 98, e aí, de 98 até hoje, sempre no PSDB. Fernando, muito obrigada mesmo por esse bate-papo. Acredito que todos que estão assistindo vão acrescentar bastante, né? Saber um pouquinho sobre a sua história, saber um pouquinho de todos os... frisar, né? Tudo que foi feito aqui em Taboão da Serra e o que pode ser feito aí futuramente também. Olha, eu que agradeço, viu, Adriana? Mais uma vez agradeço por essa oportunidade. Como é gostoso falar um pouco da vida da gente, né? Do passado. Né? Eu também fiquei muito feliz com essa oportunidade. Sempre que precisar de uma conversa, né? Isso aqui não é uma entrevista.